Entrei na sala do tribunal sem advogados, sem o peso de um contrato assinado na pele, apenas a coragem que remói por dentro e o medo que saboreia cada respiração. A porta rangeu atrás de mim como um close de câmera que não queria que ninguém se escondesse. O corredor era uma galeria de ecos, passos que pareciam vir de outra época, vozes que se repetiam em sussurros, o tic-tac exato de um relógio que não se importa com a pressa de quem está diante dele. A luz fluorescente, fria, estilhaçada em cada canto, fazia parecer que as paredes guardavam segredos demais para os olhos humanos. Eu não era hábil em discursos nem em processos. Eu era apenas a pessoa que o destino insistia em colocar diante de uma sentença que não cabia em palavras simples. O advogado que eu não tinha ficava logo ali, em frente, desenhado no vazio da minha cabeça como um personagem ausente de uma peça que ninguém quis dirigir. O ex-marido estava na linha oposta, e a primeira visão dele foi um choque de símbolos. O terno perfeitamente alinhado, a gravata que parecia ter sido escolhida para uma ocasião de glória, o sorriso que não dizia nada além de uma vitória barata ainda não justificada pelo tempo. Ele parecia ter se preparado para o papel de sempre. O juiz, o sistema, a audiência, todos tinham uma função, e ele sabia qual era o seu. Um palco, realmente. E ele, o protagonista que não precisava de roteiro para manter a atenção de todos. O público era a sala inteira. Colegas de trabalho, a família, amigos suspeitos, curiosos que buscam telhado para seus próprios telhados de arroz e miséria. E ali, no centro do círculo, eu, sem aparato, sem um argumento já pronto na manga, sem o amparo de alguém que falasse por mim quando as palavras me traíssem. O ambiente carregava um peso que não se vende em corações. O odor de papel velho, de tinta que secou no tempo, de uma madeira que foi polida para ser firme e fria. As cadeiras, de uma madeira que não parece prometer conforto, alinhavam-se como fileiras de soldados. Cada rosto na sala era uma máscara de interesse. As sobrancelhas arqueadas, o ar de quem sabe tudo sem saber nada, as bocas que se moviam em vozes que tentavam soar neutras, mas que entregavam curiosidade. A minha curiosidade, porém, era diferente. Não se tratava de saber quem eu era reconhecida pela sociedade, mas de entender quem eu seria diante do tribunal sem a proteção de uma defesa formal. O juiz entrou com o peso de quem carrega uma verdade que não é possível medir. A sala se aquietou de imediato, não por reverência, mas porque a presença de alguém com autoridade tem o poder de soar como uma tempestade que se aproxima sem barulho. O juiz se sentou e ajustou as notas, o que parecia apenas uma formalidade, mas para mim significava o começo de uma distância que se tornava real a cada segundo. O ex-marido manteve o olhar fixo, como quem observa o último instante de uma vitória que ainda não foi comprada ou perdida. O silêncio caiu sobre todos nós com a delicadeza de um vidro que não pode se quebrar sem que se sinta o estilhaçar em cada canto do corpo. Eu respirei fundo, contei até 3, e o meu peito pesou com uma lembrança antiga de promessas que não resistem ao tempo, de uma casa que já não existe em pedaços, de um casamento que ficou apenas na foto. Os advogados, quando falam, parecem trazer o peso da lei na voz, como se cada sílaba fosse uma engrenagem de uma máquina que não conhece o cansaço. Mas ali, naquele instante, eu não precisava de voz para transformar a minha história em algo que valesse a pena ser ouvido. Eu já sabia que a narrativa não seria apenas sobre quem tinha razão ou quem merecia mais. Era sobre quem eu era, sem a proteção de um parágrafo bem escrito, sem o amparo de uma cláusula que me defendesse das escolhas que o tempo fará por mim. Era sobre o silêncio que se segue à pergunta errada, sobre o medo que se transforma em coragem quando tudo parece perdido, sobre a ansiedade que transforma o ar em uma tocha invisível que ajuda a ver com clareza aquilo que a razão tenta esconder. O começo da audiência foi marcado por passos de rotina, pela cadência de documentos que voavam de uma pilha para outra, pela assinatura de prazos que não perdoam, pela dança invisível de nomes que aparecem e desaparecem numa lista que ninguém lê com atenção, mas que todos sabem que existe. O meu nome foi lido de maneira quase distrativa, como se o juiz quisesse confirmar que eu, sim, estava ali,
respirando, registrando, aceitando as consequências da minha própria decisão de comparecer sem a proteção formal de advogado. Eu ouvi meus próprios pensamentos se repetirem em voz baixa, com o ritmo arrastado de quem tenta reconhecer a própria voz após longas horas de silêncio. Eu sou capaz. Não é sobre vencer, é sobre não desaparecer. O ex-marido, por sua vez, parecia medir cada palavra que surgia do microfone com o cuidado de quem sabe que o que está sendo dito pode mudar tudo. Se eu fosse capaz de traçar o que se passava na sala com cores e formas, diria que havia uma linha que não era visível aos olhos, uma linha que ligava meu coração ao tribunal, ao juiz, à plateia. Essa linha era um fio tenso que não suportava o menor tremor, o menor desvio para o lado errado. E o ex-marido a seguia com uma confiança que, para mim, parecia um truque barato de quem sabe que o jogo está sob controle, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. À minha esquerda, uma senhora com cabelo cinza apertou os dedos do marido como quem protege uma vela acesa de uma ventania de sala de audiência. À minha direita, um rapaz jovem, com a gravata torta, mastigava a borda de um canudo de papel, como se cada mordida fosse uma forma de recobrar o chão que escorregava sob os meus pés. Eu, que não havia aprendido a jogar esse tipo de jogo, encontrei numa interjeição contida do juiz uma possibilidade de respirar de novo. O juiz me olhou com uma expressão que registrava mais do que curiosidade. Parecia que ele esperava, ali, não apenas minha resposta, mas a minha própria coragem, para não se curvar diante de um sistema que muitas vezes deixa a pessoa comum sem amparo. Não era a primeira vez que alguém me falava de coragem, nem a primeira vez que eu a buscava em silêncio. No entanto, era a primeira vez que uma sala inteira, com o peso de uma decisão gravada em cada pessoa, observava cada suspiro meu como se o destino dependesse dele. E ali, naquele instante, compreendi que o meu desafio não era apenas apresentar uma linha de raciocínio juridicamente aceitável. Era provar para mim mesma que havia uma voz que o tribunal não poderia calar com a formalidade de uma petição. O tempo, nesse ambiente, não passava. Ele se estacionava. Ele se estacionava. Os pendrives com os autos subiam, desciam, voltavam para baixo, como se uma força invisível rechecasse cada página em busca de uma brecha. A minha mão tremia, sem que ninguém percebesse, mas eu não cedia à vontade de simplesmente pedir uma pausa ou de correr para fora da sala. Em vez disso, respirei de novo, contei até 5. Deixei o ar sair em um suspiro que parecia o último respiro antes de mergulhar numa água que não conheço, e ouvi o barulho do meu batimento cardíaco como se fosse o único instrumento permitido naquela noite. Foi assim que se consolidou a atmosfera daquelas horas iniciais, uma montagem de imagens, de vozes que se repetem sem entender o motivo, de janelas que refletem uma vida que não é a minha, de perguntas que não mereciam apenas uma resposta, mas uma revelação. O mundo lá fora parecia ter sido colocado em pausa. A sala de audiência, por sua vez, funcionava como uma câmara de ecos, onde cada som era duplicado, distorcido, ampliado, até que o menor toque de silêncio se transformasse em uma ideia perigosa. Eu sabia que a qualquer momento alguém poderia falar algo que me colocasse ainda mais à prova, ou que, ao contrário, mascarasse a minha verdade com a suavidade de uma palavra bem escolhida. E foi nesse momento, cercada por esse silêncio carregado de possibilidades, que o próprio tempo pareceu puxar o freio ao meu redor, como se o universo inteiro tivesse decidido que o meu destino, de certa forma, dependeria daquela sala de paredes frias. Então, de repente, um movimento mínimo, quase imperceptível, mostrou que nem tudo entraria pela porta apenas pela força dos precedentes. O juiz abriu os lábios, não para falar, mas para ouvir, ou para dar à audiência o primeiro indício de que aquela história não seria contada apenas pelo peso da lei, mas pela verdade que emerge quando uma pessoa, desprovida de garantias materiais, encara o mundo de frente. E foi nesse exato instante que, pela primeira vez, a sala inteira inclinou o pescoço, não para ver quem estava falando, mas para escutar o que eu teria a dizer sem os amplos recursos de uma defesa. O ex-marido, ainda sorrindo, inclinou-se levemente para trás, como quem sinaliza ao tempo que a vitória pode esperar,
que a provocação de uma pergunta pode ainda ser contornada com palavras técnicas e gestos seguros. Ele não percebeu ainda que o verdadeiro campo de batalha era o meu peito, que pulsava com uma batida antiga de uma coragem que não precisa de advogados para existir, apenas de uma decisão de não se render ante o primeiro susto. A sala, no fim das contas, não era nem boa nem ruim. Era apenas um espaço com uma história para contar. Uma história que, se for mostrada de forma adequada, pode transformar o silêncio num grito contido o suficiente para atravessar portas fechadas. E ali, no âmago dessa espera que parecia interminável, eu me reconheci. Não era uma vítima sem escapatória. Era alguém que tinha escolhido a própria voz, mesmo quando o mundo parecera já ter decidido a contrário senso. E sem que eu soubesse ainda como, sem que o juiz tivesse feito a pergunta que viria a mudar a direção de tudo, havia nascido uma linha invisível entre mim e o mundo que me observa. Uma linha que ainda não pode ser quebrada, mesmo pelas palavras mais afiadas do advogado invisível que o meu ex-marido não precisou ter para rir. O momento, porém, ainda não chegou. Ainda não houve a pergunta que faria o sorriso dele evaporar. Ainda não houve a revelação que iria derrubar não apenas a minha invulnerabilidade, mas a confiança que ele pensou ter adquirido com a simples presença dele ali. Eu apenas estava ali, respirando, assistindo, aceitando que o tempo pode ser um artífice cruel, mas ao mesmo tempo um artesão que revela a verdade quando a lâmina da dúvida corta o ar com precisão. E enquanto a sala era preenchida por esse ar carregado de promessas e dissimulações, eu soube, com uma certeza que não caberia em uma petição, muito menos em uma jurisprudência, que minha história estava apenas começando a se desenrolar, que o tribunal não era o fim, mas o começo de algo que eu ainda precisava aprender a navegar. Então, com a calma que me restava, adaptei meu corpo à sala, à cadeira de madeira, como quem se senta diante de uma orquestra, afinando os instrumentos. Não havia mais espaço para o medo que congela a língua. Havia, sim, um espaço enorme para a verdade que exige coragem. A verdade que não se vende em palavras bonitas, mas que se revela na frustração de quem sabe que não tem o privilégio de falar com todas as palavras. E ali, naquele momento, a câmera invisível, que tudo observa sem mostrar a quem a convence, pareceu se aproximar. Fiquei em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade, deixando o ar se acomodar ao redor de mim, deixando que as vozes cessassem apenas por uma fração de segundo para que eu pudesse entender o tamanho da minha própria respiração. Foi nessa quietude que eu percebi a sala não apenas como cenário, mas como personagem. Um personagem que observa, que guarda segredos, que sabe que, mesmo quando a balança parece pender, ainda existe uma chance de virar o eixo do mundo se alguém, ali, com o coração na mão, escolher não deixar o medo mandar. O ex-marido, com um sorriso que parecia ter sido desenhado por alguém que nunca conheceu a palavra vulnerabilidade, continuava firme, mas já não tão seguro. O juiz, por sua vez, carregava uma expressão de quem sabe que uma pergunta pode ser mais poderosa do que 1000 justificativas. E eu apenas esperava, sem saber exatamente o que iria acontecer, mas já sabendo que, independentemente do resultado, minha presença ali havia se tornado uma assinatura que ninguém mais poderia apagar. A assinatura de alguém que decidiu enfrentar o tribunal sem os guardas da legalidade, apenas com a força de uma verdade que não depende de recursos para existir. O tempo parecia ter colocado um véu entre o passado que eu deixei do lado de fora e o futuro que eu agora vislumbrava dentro daquela sala. Um futuro que não prometia facilidades, nem vitórias fáceis, mas que prometia, acima de tudo, a possibilidade de eu me reconhecer de novo como alguém que não se rende apenas porque o mundo diz que não há outra saída. E, enquanto a penumbra do início se desmanchava sob a claridade de uma ideia ainda em ebulição, eu percebi que aquela primeira hora de espera não era apenas a preparação para um confronto. Era a própria apresentação de quem eu era, não uma vítima, não uma funcionária de um acaso, mas uma pessoa que, mesmo sem os recursos de um exército jurídico, carregava em si uma força que pode atravessar paredes de julgamento, dobrar o tempo, transformar o medo em motor de uma mudança que seria impossível de prever.
Quando finalmente a sala pareceu ter retomado o seu fôlego, sem que alguém tivesse dito uma palavra decisiva, o juiz ergueu a mão, sinal de que o silêncio que até então parecia escolher por si só o seu próprio espaço começava a se desfazer. Não era a hora da ação conectada a um argumento perfeito, mas a hora de aguardar uma decisão que viria com a força de uma pergunta. Não apenas alguém fazendo uma pergunta, mas alguém desbloqueando uma reação que poderia transformar tudo. O olhar do ex-marido, antes tão certo de si, encontrou uma ponte invisível que o ligou a mim, à minha respiração, ao meu coração que não parava de insistir em provar que eu ainda estava ali, firme, mesmo sem a proteção de uma defesa que não existia. E ali termina a primeira parte, em suspenso, como se o ar tivesse se tornado uma ponte sobre a qual a vida pode atravessar, ou um abismo que pode engolir tudo se a resposta não vier. Eu permaneço sentada, os olhos fixos no vazio que se forma entre as palavras ainda não ditas e o peso daquelas que virão. A sala permanece silenciosa ao meu redor, mas dentro de mim, alguém já sabe que o jogo acabou de começar, que o meu maior movimento ainda está por vir. E eu, sem pressa, espero a próxima batida do relógio, a próxima respiração que não seja minha, a próxima decisão que determine não apenas o que acontecerá ali, mas o que eu serei dali em diante. Foi então que o tempo, que até ali parecia obedecer apenas aos meus batimentos, fez um movimento mínimo, como se respirasse mais fundo junto comigo. O silêncio ganhou peso, não pelo vazio, mas pela expectativa de quem sabe que uma frase pode abrir ou fechar portas. O juiz, com a sabedoria calma de quem sabe que a verdade não corre atrás de palavras brilhantes, mudou o tom da conversa sem levantar o tom da voz. Ele olhou para mim, e naqueles olhos não havia julgamento, apenas a curiosidade de quem quer entender a pele da história, não apenas a superfície dos fatos. A pergunta chegou sem alarde, como quem coloca uma peça de quebra-cabeça sobre a mesa para que todos vejam onde faltava encaixar. O juiz indagou, de forma simples, direta, sem floreios. Qual era a minha expectativa diante da audiência, sem a defesa, e como eu pretendia sustentar minha posição diante de alguém que já demonstrara, com o sorriso, que tinha uma estratégia pronta para cada eventualidade. Não foi uma pergunta retórica, foi uma busca pela minha decisão, pelo meu compromisso com a verdade que não depende de advogados para existir. Quando ele virou o rosto para o ex-marido, a sala inclinou-se junto com a percepção de que algo grande estava prestes a acontecer. O ex-marido, que antes parecia recitar seu papel com facilidade, manteve a boca entreaberta por um instante que pareceu durar uma eternidade. O sorriso dele, que já não era mais sorrisinho de vitória, foi cedendo espaço a uma pele que chiarrejava de frio, a um pó de nervos que caiu sobre as têmporas. A palidez foi a primeira evidência visível do efeito dessa pergunta bruta, sem compromissos com a retórica. As manchas de cor sumiram, o rubor fugiu, deixando apenas o contraste cruel entre a gravata impecável e a verdade que, enfim, começava a entrar pela porta sem pedir permissão. Eu, por minha vez, não me arrependi do espaço vazio que ocupei sem defesa. A minha respiração permaneceu firme, modulada pela memória de cada decisão que eu tomei sozinha, pela forma como aprendi a falar com a minha própria presença quando as palavras me pareceram insuficientes. O som das cadeiras, o ranger do piso, o sussurro de quem respirou fundo para não permitir que o medo se tornasse o meu guia. Tudo isso parecia conspirar para fundamentar a minha coragem. A sala, que antes era apenas um palco para uma transação, tornou-se naquele instante um laboratório de humanidade. Cada rosto, cada gesto, cada olhar que não se atrevia a piscar, guardava uma moeda de verdade que alguém ali precisaria apresentar. O ex-marido tentou erguer outra vez a linha de fala que o conhecia tão bem. Argumentos, números, datas, a inevitável coreografia da defesa sem defesa. Mas ele não contava com o silêncio específico que surge quando a pergunta bate no núcleo da vulnerabilidade. A necessidade de manter tudo sob controle, a vontade de parecer que tudo segue como sempre seguiu, sem ruídos que dissolvam a certeza de que houve uma disputa de verdade e não apenas de feedback de reputações. E diante daquele silêncio, o rosto dele foi ao encontro da luz fria que caía sobre a sala, revelando pequenas fissuras na máscara que até então parecia inquebrantável.
Foi nesse instante que senti a diferença entre estar presente e estar preparado. O meu corpo, que já não tremia como no começo, encontrou o equilíbrio que o coração insistia em negar por tanto tempo. As palavras, que ainda não tinham um roteiro, começaram a se formar na cadência do ar que eu conquistava a cada inspiração. Não era bravata, era a lembrança de quem eu era quando ninguém me ensinou a medir palavras com o peso da lei, e sim com a chance de tocar alguém, de tocar a verdade que podia, enfim, atravessar a distância entre o que parecia e o que é. A pergunta do juiz não apenas lançou uma lâmina sobre aquilo que o ex-marido temia enfrentar, ela iluminou a minha própria lucidez. Eu não precisava de juramento nem de assinatura para confirmar meu valor. Precisava apenas de permanecer ali, de não ceder ao impulso de me recolher, de não permitir que o medo virasse meu roteiro. E ao perceber a reação dele, a sala inteira pareceu respirar mais devagar, como se cada pulmão estivesse aprendendo o compasso de uma nova música. A música da minha voz, que mesmo sem voz de advogado, começava a ter impacto real. O que aconteceu, afinal, não foi apenas uma pergunta que fez alguém empalidecer. Foi a convicção silenciosa de que o tribunal não é apenas o local onde se apuram quantias, datas e papéis. É também o espaço onde o ser humano decide quem vai ser quando tudo parece perdido. E, naquele lamacento de nervos, eu escolhi, de forma simples e definitiva, ficar. Não para vencer o adversário, mas para não abrir mão da minha própria humanidade diante de uma sala que, naquela hora, se tornou cúmplice da minha verdade. A palidez do ex-marido não foi o fim da história, apenas o primeiro sinal de que a balança começaria a inclinar de um lado que eu, até então, não ousava imaginar alcançar. O juiz, com o olhar que não se detém na imagem, anotou algo que não era apenas uma linha de processo, mas a confirmação de que a coragem pode nascer na ausência do que se costuma chamar de defesa. E eu, que vi meu horror se transformar em uma força sutil, soube, ali, que a próxima fala poderia ser menos sobre quem está certo do que sobre quem está vivo para contar. A sala, ainda carregada de silêncio, ficou à espera, e eu, sem pressa, permaneci no meu lugar, pronta para o próximo passo daquilo que começara, enfim, a se mover em direção a algo que eu jamais imaginei encontrar dentro de uma sala de tribunal. O silêncio cedeu pouco a pouco, como se a sala entendesse que o próximo movimento não vinha de quem falaria, mas de quem permaneceria em silêncio até que a verdade encontrasse o próprio ritmo. O juiz, com aquele gestual contido que parece acompanhar o desenho de uma tempestade sem nuvens, abriu o breve espaço de voz e deixou a pergunta pairar no ar, pesada e simples ao mesmo tempo. Qual era a minha expectativa diante da audiência sem a defesa, e como eu pretendia sustentar minha posição diante de alguém que já demonstrara com o sorriso que tinha uma estratégia pronta para cada eventualidade? Aquelas palavras simples desceram sobre a sala como uma lâmina de frio. O ex-marido, que até então parecia dominar o ambiente com o sorriso treinado de quem já está acostumado a vencer na prática, engoliu seco. O paladar da sala mudou em um instante. O perfume de vidro polido ficou mais ácido, a luz pareceu endurecer as bordas das cadeiras, e ali, diante de todos, o rosto dele cresceu de uma palidez que não era apenas física, mas a evidência de um espaço interior que se desmoronava sem ruído. O primeiro sinal público de que a máscara começava a trair sua própria função. As têmporas ganharam um leve rubor, que logo se dissipou, substituído por um tom de cinza que parecia ter o peso de todas as perguntas não respondidas acumuladas nos meses que levaram até aquela sala. Ao meu lado, alguém soltou o ar que não sabia que vinha prendido. A plateia pareceu suspender a respiração junto comigo, como se cada pessoa ali fosse, de alguma forma, parte de uma orquestra que ainda não tinha ensaiado a música que iria tocar. O maestro era o próprio silêncio, e o tempo, o instrumento que ainda não se aprumara. Eu, por minha vez, senti as veias do pescoço latejarem com a batida de um coração que tinha aprendido a falar com o corpo antes de aprender a língua da lei. O meu olhar não desviou do juiz nem do ex-marido. Ele percorreu cada cadeira,
cada encosto, cada dedo que se movia com a curiosidade ensaiada de quem sabe que uma verdade pode nascer de qualquer canto. Basta que alguém tenha a coragem de não esconder o que dói para ser visto. O juiz repassou os olhos pelo recinto, como quem ajusta um mapa antes de uma travessia. Havia ali a expectativa de quem sabe que a pergunta não é apenas sobre o que a pessoa pensa, mas sobre o que ela está disposta a provar, com palavras, com silêncio, com a própria presença. E o ex-marido, ainda com aquele sorriso que parecia ter sido moldado para resistir a qualquer abalo, deixou entrever, por um instante escasso, um estalo de nervos. A pele dele, que antes mostrava a confiança de quem sabe tudo o que está em jogo, desenhou uma linha de tensão na mandíbula. Os dedos tropeçaram na borda da própria gravata, como se ficassem tentando agarrar uma âncora que subitamente deixara de segurar. Eu, que não tinha panos de defesa para cobrir a verdade com beautiful speech, me vi buscando algo que não fosse uma resposta pronta, mas uma forma de permanecer inteira diante da pergunta. O ar que entrava em meus pulmões parecia atravessar uma névoa de anos anteriores, as promessas quebradas, a casa que se desfez em pedaços, os dias em que eu havia aprendido a medir cada palavra para não agravar o vazio, e ainda assim, ali, naquele espaço de madeira que não é madeira apenas, mas um testemunho de tudo que já foi dito e que pode ser desfeito com uma única resposta, eu percebi que a pergunta não era apenas para me classificar diante do tribunal. Ela era uma porta para dentro de mim, uma vereda que devia ser atravessada com o cuidado de quem sabe que cada passo pode mudar o lugar onde a verdade finalmente encontra repouso. O juiz repetiu a pergunta, não com tom de provocação, mas com a insistência de quem sabe que a vida não dá segundas escolhas quando se está diante da própria essência. E pelo canto dos olhos, eu vi o ex-marido prender a respiração, como se o tempo tivesse decidido finalmente expor a fragilidade de alguém que se achava invencível. Um fio invisível ligava o meu peito à sala. Cada batida, cada suspiro, cada olhar que não ousava piscar era parte de uma resposta que eu ainda não tinha preparado, mas que já existia no começo de tudo, na decisão de não permitir que a ausência de defesa significasse também o silêncio da minha própria voz. Foi então que a sala pareceu estreitar o espaço entre o que era esperado e o que poderia ser dito sem a moldura de uma apelação, sem o peso de uma petição. O ex-marido tentou retomar algum controle com dados, datas, números que ele transformava em lâminas de uma lâmpada fria que não aquece quem está diante dela. Mas naquele momento, a vítima que eu havia deixado para trás não era mais apenas um termo jurídico, era a minha própria humanidade, e o juiz, ao observar aquele retomar de fôlego, parecia entender que o jogo não era sobre quem tem mais referências na gaveta, e sim sobre quem permanece ali, diante do mundo, sem a proteção de um réu dedicado, mas com a verdade que não precisa de escudo para existir. O peso da pergunta parecia descer pela sala, deslizando pelo ar como se cada partícula carregasse uma centelha de uma decisão que poderia apagar o orgulho de alguém ou crispá-lo ainda mais. Eu senti o chão sob a sola dos pés, firme, mas não inquebrável. O meu corpo, acostumado a ficar, a ouvir, a evitar o confronto direto, descobriu que o próprio silêncio poderia ser uma defesa tão poderosa quanto qualquer argumento. A minha memória trabalhou sem pedir permissão, uma lembrança antiga de quando eu aprendi que não vale a pena iluminar o mundo inteiro com a própria luta, se no âmago não há espaço para a minha verdade ficar de pé sem o apoio de uma retórica que não me pertence. E, no entanto, havia uma chama que começou a se acender ali, não como uma resposta pronta, mas como a decisão de permanecer e responder apenas com aquilo que eu sou, sem concessões ao orgulho, sem refratar a dor em linguagem que não é minha. O ex-marido manteve a postura, mas os olhos dele, pela primeira vez, mostraram uma hesitação que não cabia no papel que sempre desempenhou. A palidez não era apenas uma consequência física, era a evidência de que a proteção de uma máscara começa a escorrer quando a pergunta não pode ser contornada com uma regência de palavras afiadas. E naquele instante, a sala virou uma lente que ampliou uma verdade que já sabe que não depende de juramento para existir. A
A coragem não mora no feito de vencer pela técnica, mas na disponibilidade de permanecer mesmo quando o adversário parece ter a seu favor todas as cartas. Eu respirei mais fundo, mantendo a cadência que aprendi sozinha, sem a urgência de uma defesa. Pensei nos passos que me trouxeram até ali e nos passos que ainda me aguardavam, com ou sem a justificativa de uma causa. A minha voz não nasceu naquele momento com a ameaça de quebrar o silêncio. Ela nasceu na decisão de não recuar diante do medo, de não transformar meu próprio temor em cenário para o aplauso de alguém que quer apenas ver o outro tropeçar. A pergunta, enfim, não era apenas uma pergunta. Era a bússola que me mostraria se eu iria além do papel de vítima para ocupar o espaço de alguém que escolhe manter a própria humanidade, mesmo diante de um tribunal. O fim daquela intervenção ainda não tinha chegado. O juiz, com aquele aceno mínimo que significa continue, aguardou o próximo passo, não como demonstração de poder, mas como convite para que a pessoa ali presente se mostrasse tal como é diante de tudo. E eu, sem pressa, fiquei ali, sabendo que minha resposta não era apenas para o ex-marido ou para a sala, mas para aquela parte de mim que, há muito, esperava pela chance de dizer o que sempre soube, sem ter que pedir permissão. Que a verdade que escolhe existir sem amparo pode, sim, transformar a própria fórmula de justiça em algo que cabe ao coração, sem depender de recursos ou de reconhecimentos formais. O que aconteceu, portanto, não foi o simples empalidecer dele, nem a vitória de alguém que sabe tudo sobre o jogo. Foi a percepção de que a balança pode, em um instante, inclinar-se pelo simples ato de alguém ficar, de alguém falar com a própria presença, de alguém não abandonar a própria história quando a sala parece querer apagar cada traço de humanidade. E ali, no centro daquele círculo de madeira, eu consegui, pela primeira vez, ouvir a verdade que não precisava de advogados para existir, que eu havia chegado até ali não para derrotar alguém, mas para lembrar a mim mesma de quem eu sou, mesmo quando tudo ao meu redor parecia estar em jogo. Foi o instante em que o tempo pareceu suspender novamente o seu curso normal, como se a sala tivesse decidido respirar junto comigo, antes de atravessar a linha invisível que separa o medo da coragem. O juiz, apenas com aquele gesto contido que cabia mais à compreensão do que à autoridade, repetiu a pergunta, não para ouvir uma resposta pronta, mas para medir a densidade da minha presença. Qual era a minha expectativa diante da audiência sem a defesa, e como eu pretendia sustentar minha posição diante de alguém que já demonstrara, com o sorriso, que tinha uma estratégia pronta para cada eventualidade. O ex-marido, que até então parecia manter o ritmo da sala, como quem recita um texto na tirania da prática, engoliu em seco. O ar, que antes circulava com facilidade, tornou-se pesado naqueles segundos lentos em que a fala parece querer sair, mas não encontra a rota correta. A pele dele ganhou uma tonalidade que não era de ferimento, mas de exposição. O branco da gravata, o brilho do terno, tudo parecia refletir uma vulnerabilidade que ele não admitia ter. Ele abriu a boca, tentou construir uma frase onde cada palavra pesaria menos que a espera de um veredito. E o que saiu foi uma tentativa áspera de retorno ao script, uma sequência de datas, nomes e números que, pela sua própria natureza, não alisaram a pergunta que caía sobre ele como um peso invisível. Ao meu lado, alguém soltou um suspiro que parecia ter ficado preso nos dentes por horas, e só então percebeu que o ar que respira não é apenas respiração, é um compromisso com a verdade que não depende de dispositivos legais para existir. Eu, que havia aprendido a medir cada palavra pela distância entre o coração e a garganta, senti o espaço em meu peito se abrir um pouco mais. Não havia ainda uma resposta literária, não havia uma fórmula de defesa que pudesse ser lida como uma senha que desbloqueia o acesso à justiça. Havia, sim, a variedade de escolhas que cada uma exige quando a sala inteira espera por um instante de genuína coragem. E aquela coragem não precisava ser proclamada, precisava apenas de permanecer, como uma vela que insiste em não apagar mesmo diante do vento. O juiz observava cada movimento, cada microexpressão, como se pudesse decifrar um mapa secreto do que significava ficar ali sem o abrigo de uma apresentação preparada.
O ex-marido, que já havia tentado manter o controle, achou que o silêncio seria a tática mais segura, até o momento em que o silêncio passou a soar como confirmação de que a verdade pode ferir mais que qualquer falha de argumentação. O rosto dele, antes impossível de perturbar, começou a entregar traços de cansaço, de alguém que percebe que o jogo não é apenas sobre quem tem melhor defesa, mas sobre quem consegue manter a própria humanidade iluminada pela própria presença. Foi então que, sem anunciar, a minha voz ganhou um timbre novo, não porque eu a tivesse ensaiado, mas porque ela nasceu de uma decisão antiga que se recusa a se ajustar ao tamanho de uma sentença. Não era uma declaração jurídica, era um testemunho vivo de que eu estou aqui, com meu próprio peso de vida, com as marcas que carrego do que foi feito e do que ficou por dizer. As palavras chegaram não como uma resposta pronta, e sim como a consequência natural de ter respirado fundo o suficiente para não permitir que o medo me esmagasse por dentro. O som da minha voz não vibrava com a cadência de um discurso pronto, mas com a verdade simples de quem sabe que a justiça não é apenas uma máquina de números, mas um espaço onde a presença de alguém pode, por si só, questionar o que é real. O ex-marido abriu o olhar novamente, tentando reconstruir o rosto de quem acredita que a sala é um palco e ele é o protagonista inquestionável. A palidez que antes surgira como sinal de falha, agora parecia carregar, sem alarde, a semente de uma mudança. Não era apenas ele que se via sob a lente do acaso. Era eu quem, pela primeira vez, via o mundo com o peso de uma responsabilidade maior. Não apenas defender uma causa, mas permanecer fiel a quem eu era diante de todas as possibilidades de derrota. E, naquele momento, a sala parecia escutar não para julgar, mas para entender a transformação que acontecia ali, na pura materialidade da existência. A coragem que não precisa de advogados para existir, apenas da vontade de não deixar a própria voz se apagar no silêncio de uma sala de tribunal. O juiz, com aquele aceno mínimo que acolhe mais do que ordena, deu espaço para que eu respirasse novamente, para que eu deixasse que a minha presença carregasse o peso da minha verdade sem a necessidade de uma argumentação brilhante. O ex-marido permaneceu imóvel por um instante que pareceu uma eternidade e então soltou uma respiração curta, quase imperceptível, como se alguém tivesse aberto uma fresta de luz em um lugar onde a escuridão era habitual. A plateia, antes tão atenta aos holofotes do desempenho, baixou o olhar para o chão, como quem reconhece que, às vezes, o que se oculta sob as palavras pode ser mais revelador do que qualquer frase que se pronuncia em voz alta. Eu, por minha vez, não me apressei a concluir. Deixei que o silêncio continuasse a falar em nome da minha verdade, que a minha presença permanecesse como uma ponte entre o passado que me moldou e o futuro que eu ainda poderia reivindicar, apenas por não ceder àquilo que me queriam impor. A cada respiração, uma lembrança chega sem pedir licença. O frio da sala antiga, o peso da casa que se desfazia, o desenho da vida que aprendi a recalibrar a cada decisão tomada sem a proteção de um defensor. E enquanto a luz fria da sala delineava as sombras de cada rosto, compreendi que a próxima fala não seria apenas uma resposta, mas uma afirmação. A minha afirmação de que a justiça não começa nem termina com a força de um representante, mas que, em primeiro lugar, começa na dignidade de quem decide ficar. O que se seguiria, ninguém ainda sabia. O que já era certo, porém, era que a minha presença ali já havia começado uma transformação que o tempo não poderia apagar. Não uma vitória sobre alguém, mas uma vitória sobre o medo que criaram para me manter quieta. E assim, naquela sala que continuava a ser um cenário de uma história ainda em curso, eu fiquei esperando, não para vencer o adversário, mas para manter acesa a verdade que me trouxe até ali sem atalhos. O tempo pareceu ganhar novamente uma espessura diferente, como se a sala tivesse mergulhado em um silêncio que não precisa de palavras para existir. O juiz, movendo apenas o suficiente para dizer que o momento ainda não terminou, abriu os lábios em um gesto de convite. Continue. E pela primeira vez, a minha respiração não era apenas um ato de manter o equilíbrio. Era um pacto com a verdade que não se submete a truques, nem a datas, nem a poeira de uma prática que não me cabe mais.
O ex-marido, ainda mantendo a máscara que o ajudou a tudo encenar, tentou reformular o script com a precisão de alguém que acredita que pode vencer pela repetição de velhos truques. Engoliu seco, o ar pareceu faltar-lhe por um instante, e a pele dele ganhou aquele tom entre o liso e o pálido que denuncia a vulnerabilidade exposta. As mãos, que antes pareciam firmes demais para tremores, tocaram sem querer a borda da mesa, como se procurassem algo estável para apoiar o orgulho que escorrega das algemas da realidade. Ele abriu a boca para falar, mas o peso da pergunta ainda pairava no ar. Um fio invisível que não permitia que qualquer frase fosse apenas uma repetição sem sentido. Ao meu lado, o som de uma cadeira que se mexe devagar rompeu o silêncio, e alguém na plateia soltou um suspiro contido que parecia ter nascido do alívio de não ver mais uma batalha travada apenas com a força do ego. O meu corpo respondeu com uma liquidez que eu não conhecia há semanas. A coluna endireitou-se, os ombros ganharam uma linha de ferro sob a pele, e o ar que eu puxava parecia mais limpo, menos carregado de medo e mais próximo de uma decisão que não cedia ao gosto de tornar tudo dramático. Eu havia prometido a mim mesma que não iria recitar uma defesa decorada, que não procuraria o brilho de um veredito em palavras que não eram minhas. Então, sem levantar a voz, comecei a falar. Não em tom de pleito, mas em tom de testemunho. Excelência, minha expectativa não é sobre vencer o adversário com a retórica, nem sobre provar que o sistema falha. Minha expectativa é que a verdade da minha vida tenha espaço suficiente para ser ouvida, mesmo sem uma defesa formal. Estou aqui não para fugir de uma regra, mas para confirmar que a dignidade não é apenas uma cláusula, é uma prática diária. As palavras chegaram em um ritmo calmo, quase cadenciado, como se eu estivesse recitando uma oração de continuidade. Não era uma senha que abre portas, era a escolha de permanecer, de não deixar que a sala de madeira feche a minha história antes que eu possa terminá-la. O ex-marido ouviu, e pela primeira vez, o brilho nas têmporas não parecia apenas refletir a gravata bem cortada, mas a hesitação de quem percebe que a próxima linha pode não caber no script. Ele tentou responder com aquela voz que sempre encontrava o tom certo para soar objetivo, mas a própria vez que abriu a boca foi como se uma vela fria tivesse sido acesa na escuridão do peito dele. O som das palavras não era mais o som da certeza, era o som de alguém tentando recobrar o chão que acabou de ceder sob ele. A sala, que antes seguia o ritmo dos dados, agora pesou com o peso de uma confiança que não vinha de números, mas da presença constante de alguém que não se dobra diante do medo. O juiz, com o olhar que não julga apenas pela fala, deixou o tempo ouvir a minha voz antes de qualquer resposta. Houve um clarão mínimo de confirmação nos olhos dele, não por concordância, mas pela percepção de que aquilo que eu disse era, antes de tudo, a minha própria integridade sendo mantida diante de uma máquina que não sabe medir o valor de uma vida que não cabe em uma planilha. A plateia respirou junto comigo, cada pessoa sentindo o peso de uma verdade que não precisava de aplausos para existir. E no espaço entre as palavras, a sala pareceu ouvir o começo de uma coisa maior. A consciência de que justiça não é apenas uma soma de créditos e débitos, mas a possibilidade de explicar a si mesmo, diante de todos, quem se é quando a defesa não tem quem a apresente. Foi então que o ex-marido deixou transparecer, entre o orgulho e o tédio bem fingido, uma fissura. O medo de que a próxima linha não se encaixasse no papel que ele manteve por tanto tempo como cenário de vitória. A palidez dele retornou. Não como sinal de derrota, mas como uma revelação de que o jogo pode mudar apenas pelo simples ato de alguém permanecer. O juiz anotou algo com a ponta do lápis, não como uma sentença pronta, mas como um registro de que aquela fala tinha peso suficiente para fazer a balança hesitar diante de sua própria rotina. Eu, por minha vez, senti que a sala inteira, de repente, não apenas observava, ela se tornava cúmplice de uma verdade que não precisa de apoio para existir. O ambiente respirou comigo. O ar, as sombras, o ranger da madeira, tudo parecia sintonizar-se com uma nova música, não de vitória, mas de continuidade. Não houve ironia, não houve provocações do passado, houve apenas a decisão de continuar,
de não recuar diante de uma possibilidade de derrota que já não me amedrontava. E, ao fim daquela intervenção, o juiz levantou a mão levemente, sinal de que a próxima etapa poderia se abrir quando eu estivesse pronta para atravessá-la, não com a fúria de uma vítima, mas com a firmeza de alguém que sabe estar onde precisa estar, independentemente de quem esteja do outro lado. A sala permaneceu em silêncio por um instante que pareceu eterno, como se a própria arquitetura esperasse a próxima respiração do tribunal. E naquele silêncio, eu soube que aquela fala não era apenas uma resposta. Era a confirmação de que eu havia entrado ali não para entregar uma defesa, mas para reconhecer que a minha verdade não precisa de um advogado para existir. Aguardar o próximo passo não era mero atraso, era a espera responsável pela minha própria transformação, pela chance de que a justiça veja, finalmente, a pessoa que ficou ali, inteira, diante de tudo. O silêncio que explodiu na sala não era apenas a ausência de ruído, era o espaço fresco entre duas possibilidades, a linha tênue onde a coragem pode se firmar ou vacilar. O juiz ergueu a mão, não para encerrar, mas para ditar o tempo de uma conclusão que não era capricho nem vingança, e sim o reconhecimento de que o peso de uma vida não se mede apenas por números ou por interpretadores legais, mas pela disposição de permanecer diante da vulnerabilidade sem pedir desculpas pela própria humanidade. Excelência, disse eu, sem gritar, sem pedir clemência, apenas deixando escapar a verdade que já morava dentro de mim desde o começo da minha caminhada por aquele corredor frio. Minha esperança não era vencer a qualquer custo, era que a minha voz tivesse espaço suficiente para ressoar, mesmo sem a garantia de uma defesa formal. Minha expectativa era que a verdade pudesse morar ali, entre as cadeiras de madeira, entre os olhares que não fecham os olhos para a dor que não é exibida em gráficos, entre o tempo que, mesmo lento, não pode ser usado para apagar o que ficou para trás. O ex-marido, ainda com o peso invisível das próprias certezas, aproximou-se da linha dos limites que a lei traça na palma da mão de cada um. Seus gestos mostraram a tentativa de reorganizar o mapa que ele já conhecia de cor. Datas, números, datas de visitas, datas de guarda, datas que pareciam uma música antiga, tocando sempre a mesma nota. Mas a sala, que até ali havia servido de cenário, tornou-se testemunha de uma transformação sutil, porém poderosa. A percepção de que o poder não reside só na habilidade de citar leis, mas na coragem de ser visto sem os filtros da proteção que o dinheiro oferece. A palidez dele não era apenas a ausência de cor, era a evidência de que a máscara que o mantinha imóvel diante da vida está se desfazendo diante da verdade, que não precisa de uma fala bem ensaiada para existir. Ao meu lado, o ar que antes parecia denso como chumbo começou a ter sabor de ar fresco. Alguém solta um suspiro contido, não de alívio, mas de reconhecimento. Ali, alguém escolheu não abandonar o próprio corpo diante do que é exigido pela justiça, mesmo sem a proteção de um escudo jurídico. Eu, que aprendi a medir cada palavra pela distância entre o coração e a garganta, percebi que o meu corpo já não era apenas um instrumento de sobrevivência. Era um testemunho vivo de que a vida, mesmo apertada entre as paredes de uma sala de tribunal, pode encontrar um espaço para respirar, para resistir, para dizer: "Eu sou aqui." O juiz continuou, não com a pressa de quem quer impor uma sentença, mas com a paciência de quem sabe que uma decisão correta não precisa de pressa. Perguntou de novo o que era necessário para manter a minha dignidade intacta diante de uma ausência de defesa formal. E pela primeira vez naquele dia, ouvi o ex-marido hesitar, não por insegurança diante de dados que ele tão bem manobrava, mas diante daquilo que ele não conseguia fingir. O desconforto de ver que a sua própria imagem pode ruir quando alguém, sem escudo, ocupa o espaço vivo de uma verdade que não precisa de uma voz que ecoe em nome de uma instituição para existir. Foi quando a minha voz, que até então caminhava com passos contidos, atingiu um timbre mais firme, não como uma revelação dramática, mas como a continuação de uma lembrança que eu vinha carregando desde o primeiro passo naquele corredor. A vida que ficou entre as paredes partidas da casa, entre as promessas que se desfizeram, entre a ruga do tempo que não volta. Eu disse que minha presença ali era, sim,
a prova de que a dignidade não é uma cláusula de contrato, é uma prática diária que se manifesta na coragem de permanecer, mesmo quando tudo ao redor parece sugerir que a continuidade é inútil diante das perdas. O ex-marido abriu a boca com a velha confiança que o havia mantido firme em todos os momentos de suposta ascensão. E pela primeira vez, o peso da sua voz não soou como uma vantagem unfair, soou como um objeto que falha ao encontrar a própria finalidade. O rosto dele, antes tão seguro, exibiu em microexpressões rápidas a sombra de um medo antigo. O medo de que a história que ele contou tantas vezes para justificar o que não precisava de justificativa pudesse ser contestada pela presença de alguém que não precisa de uma defesa para manter a própria verdade. Aquilo, para mim, foi a confirmação de que não lutava apenas por um veredito. Lutava pela possibilidade de existir com a própria integridade intacta, sem apagar as memórias, nem apagar a minha pele daquilo que eu já tinha suportado. O juiz, atento a cada respiração, deixou que o tempo respirasse junto com a gente. Não houve aplausos, não houve ovacionar de massas. Houve, sim, um espaço de silêncio que reconhece a seriedade do que acontecia. A passagem de uma mulher que não se rendeu à lógica de que a defesa é apenas quem a oferece, para a mulher que descobriu que a defesa mais potente é a própria presença, a própria voz, a própria decisão de não desaparecer. E, num movimento mínimo, quase imperceptível, sinalizou que o próximo passo do processo poderia ser feito com a participação daquela presença. Não como um substituto de uma defesa, mas como a afirmação de que a vida não precisa de escudos para possuir uma verdade que já existe. Quando o silêncio venceu o compasso do relógio, não houve explosão nem ruído que pudesse ofuscar o significado do que acabara de acontecer. A sala, que havia acompanhado aquele ritual com olhos marcados pela curiosidade, pela dúvida e pela esperança, pareceu pela primeira vez acordar para a ideia de que justiça não é apenas a soma de provas, nem a soma de vitórias. É, sobretudo, a possibilidade de cada pessoa se reconhecer diante de si mesma, diante do mundo, diante daquilo em que acredita ser dono de sua própria história. E ali, naquele espaço de madeira que guarda o peso das escolhas, eu me permiti ouvir a minha própria respiração como se fosse uma partitura de uma nova música. O juiz fechou o caderno com cuidado, ainda que ninguém pudesse saber o que iria acontecer a seguir. Olhou para mim com aquela expressão que não é julgamento, mas reconhecimento. Você está aqui, você resistiu, você permaneceu. E isso já diz muito mais sobre a justiça do que qualquer número que tenha passado pela tela de um computador ou pela gaveta de uma pasta. O ex-marido, de mãos apoiadas na mesa como se buscasse estabilidade que não encontrava, devolveu o olhar para frente, para o vazio entre o sonho do controle e a realidade de quem encontrou a coragem de ficar. A plateia baixou os olhos, não em desdém, mas em respeito confuso pela verdade que não precisa de palco para existir. E então, sem fanfarra, sem a promessa de que tudo estaria resolvido naquele instante, o juiz anunciou que haveria continuidade do processo, com a apresentação de provas, com o tempo de cada parte para se posicionar, com a chance de eu, sem advogado, construir a minha narrativa diante daquilo que já foi colocado em risco pela própria vida. Não foi uma sentença que devolve o passado, mas um convite para escrever o futuro com uma caneta que nunca precisou de tinta extra para deixar a marca de quem eu sou. A minha mão esquerda, que outrora tremia, firmou-se sobre a perna da cadeira. A outra, pousada ao lado, segurou o próprio silêncio que, por fim, se tornou uma espécie de armadura invisível. Ao me levantar, não saí com a cabeça erguida para anunciar vitória, mas com a certeza de que a questão não é apenas o que se ganha ou se perde diante de uma decisão. É quem você se torna quando não sucumbe à tentação de transformar a própria vida em objeto de prova. A sala pareceu respirar comigo, como se cada corredor, cada parede, cada slab de madeira tivesse finalmente entendido que a justiça verdadeira é aquela que não exige um exército de advogados, mas que respeita a coragem de quem, sem defesa, escolhe permanecer firme em sua própria verdade.
Ao atravessar a porta e finalmente romper o corredor que leva ao mundo lá fora, eu senti a temperatura da noite tocar minha pele como um lembrete de que o capítulo não terminou ali, mas apenas se abriu como uma porta para o que virá. A cidade continuava em seu ritual de ruídos e passos, de vozes que passam como sombras, de histórias que se cruzam sem que ninguém as perceba. E eu, com o peso da sala nos ombros e o fogo da decisão no peito, fui levada pelo vento que leva as pessoas que escolhem não se calar diante da própria vida. Não era o fim do processo, era o começo de uma nova forma de justiça. A justiça que nasce da presença, da lembrança de que a verdade não precisa de apelo para existir, apenas de alguém que tenha a coragem de ficar. Quando ficar é a decisão mais difícil que alguém pode tomar. E naquele momento, olhando para trás, para a porta entreaberta da sala, compreendi que a minha história não é sobre vencer ou perder diante de um juiz, mas sobre aceitar que a própria pessoa que fica ali, sem a armadura de um advogado, pode sim carregar dentro de si a força suficiente para transformar qualquer ambiente em testemunho vivo daquilo que é essencial. A dignidade que continua, a verdade que não se rende, a vida que decide não se apagar na primeira tempestade. O tribunal, com a sua máquina de contas e de regras, continua lá. Eu, com a minha presença, decidi que serei eu quem decide o que merece ser contado, mesmo que a história ainda não tenha chegado ao seu último capítulo. O tempo, enfim, parecia ter encontrado um novo cerrado entre o que ficou no passado e o que ainda poderia surgir no futuro. A sala continuou a respirar devagar, como se as paredes tivessem aprendizado o suficiente para não pressionar, mas para guardar o peso de tudo o que acabara de se dizer. O juiz manteve aquele gesto mínimo de quem sabe que a decisão não cabe apenas a um documento. É uma escolha que se faz no próprio corpo, na forma de ficar e de não ceder ao impulso de reduzir a própria vida a uma sequência de números. Excelência, disse eu, sem vinda de raiva nem indulgência. Apenas a certeza de quem descobriu que a dignidade não se negocia com termos jurídicos, mas se afirma com a continuidade da presença. Minha presença não era mais uma tentativa de preencher lacunas. Era a própria medida de que eu não me dissolvi no vazio que a ausência de defesa pressupõe. Não era bravata, era a prática diária de existir com a verdade que não pede escapatória. Minha expectativa, não de vitória a qualquer custo, mas de que minha vida tivesse espaço para ser contada sem que alguém a comprima em uma planilha, permaneceu ali, como uma vela que não se apaga diante do sopro do medo. O ex-marido, agora não apenas confrontado pela pergunta, mas pela consequência de tê-la ouvido, pareceu segurar o ar entre a garganta e o peito. Ele ainda não abandonara o script, mas cada frase que ele tentava dizer parecia medir-se com o peso daquelas palavras que não cabiam em números. A vida não é um balanço simples entre créditos e débitos. É o espaço onde alguém decide continuar, mesmo quando o mundo diz para pôr fim à própria história. A palidez, que antes era apenas a assinatura de uma máscara bem aplicada, tornou-se um mapa de tremores invisíveis. Cada tremor na voz, cada pausa, cada olhar que fugiu para o vidro do piso, era a evidência de que o controle não é garantia, mas imposição frágil diante de uma verdade que não se dobra. Ao meu lado, alguém soltou um sopro que não era de alívio, mas de reconhecimento. Ali, no meio do silêncio que já não punha o peso de um choque, havia uma mudança sutil no ar. As pessoas ao redor não olhavam mais com curiosidade apenas. Olhavam com a compreensão de quem viu a vida de alguém ser reescrita pela própria coragem. O maestro do silêncio continuou, e eu pude ouvir, entre o ranger dos bancos e o som sisudo do caderno, a respiração de cada pessoa como se fosse uma partitura compartilhada. O espaço entre as palavras, antes tão cheio de possíveis falhas, tornou-se o terreno onde uma verdade simples se alojou. Não é a defesa que te salva, é a sua capacidade de permanecer, de não se desfazer diante do que você reconhece ser verdadeiro. O juiz manteve o caderno na altura do peito, não para intimidar, mas para permitir que o tempo respirasse outra vez antes de qualquer decisão. Havia ali uma pausa que parecia ter sido deixada de propósito, não para prolongar a dor, mas para dar espaço àquilo que não cabe em prazos ou itens de relatório.
Quando ele finalmente se inclinou, não para concluir, mas para sinalizar que tudo aquilo ainda pode ganhar uma direção, ouviu-se uma promessa não verbal. A continuidade do processo, com a chance de cada parte apresentar suas narrativas em termos que revelem não apenas competência, mas humanidade. Foi então que a sala pareceu entender que aquele não era apenas o desenrolar de uma audiência, era o nascimento de uma nova forma de respeito pela vida de alguém que decidiu ficar. O peso da decisão não se media pela soma das acusações ou pela beleza de uma defesa polida. Ele se mede pela coragem de enfrentar cada próxima palavra com a mesma calma de quem sabe que a vida não precisa de proteção contra si mesma. E ali, no centro daquele círculo de madeira, eu percebi que a minha história não havia terminado com uma resposta pronta, mas com a possibilidade de uma pergunta que continuaria a existir, mesmo quando os títulos mudassem, mesmo quando as salas mudassem, mesmo quando o mundo externo girasse sem a minha assinatura sobre qualquer documento. O ex-marido, com aquela máscara que não suportava a ideia de ser reduzida a apenas uma figura de poder, tomou a distância de um passo, não para fugir, mas para encarar o próprio reflexo que uma hora o traía com a claridade de uma verdade que não precisava de uma plateia para existir. A palidez dele voltou, não como sinal de derrota, mas como uma lembrança de que o orgulho que se alimenta de números pode murchar diante de uma vida que se recusa a calar. E eu, enquanto isso, me descobri mais presente do que nunca. Não apenas uma testemunha de uma história que alguém tenta manter sob controle, mas a autora de uma continuidade que não se apaga com a primeira negativa, nem se apaga com o último fiapo de coragem que se cruza com o medo. A minha presença, enfim, tornou-se uma defesa em si mesma. O juiz, com o jeito mínimo de quem não quer impor, deixou claro que a continuidade do processo não era o fim de uma batalha, mas o começo de uma reunião entre pessoas que aprendem a conviver com a dor sem permitir que ela determine o que pode ou não ser dito. E naquele momento, a sala pareceu aceitar que justiça não é apenas a aplicação de uma regra, mas a mediação de uma vida que ainda pode ser recontada, onde cada testemunho é uma chance de reafirmar quem se é diante do que se teve que enfrentar. Não houve elogios, nem celebração. Houve a promessa de que a história pode caminhar adiante sem apagar o que já foi vivido, sem reduzir a quem ficou ali para enfrentar a própria verdade. Ao me levantar para deixar o recinto, senti o peso da experiência não como um fardo, mas como uma bússola. A cidade lá fora ainda tinha seus ruídos, seus passos, suas vozes que se cruzam sem que se perceba o quanto uma única decisão pode atravessar várias vidas. O vento da noite entrava pela porta entreaberta, soprando uma lembrança. A jornada que começou com medo já não termina com ele. A jornada, agora, é uma linha contínua que se estende para frente, onde cada dia pode trazer uma nova forma de justiça. A justiça que não exige guardas, mas que exige a coragem de permanecer, de falar com a própria presença, de deixar que a própria dignidade seja, ao mesmo tempo, argumento e testemunha. E assim, sem segredo de final, com a porta do tribunal se abrindo para o mundo real, eu caminhei para a rua com a certeza de que a história que começo a contar a partir dali não depende de um veredito que pudesse me devolver o passado. Depende, sim, de uma decisão diária de não deixar que a vida se apague na sombra da sala fria. A decisão de continuar sendo quem sou, de continuar a buscar a verdade que não precisa de advogados para existir, de transformar cada encontro com uma nova página em um espaço onde a coragem é o único recurso que me sustenta. O tribunal permanece como uma máquina de números, uma sala de madeira, um conjunto de olhares. Mas a vida que deixo para trás, a vida que continuo a carregar, é minha, inteira, indissolúvel e, acima de tudo, minha escolha de ficar. O resto, por ora, fica para o próximo capítulo que ainda não chegou, mas que já se desenha no horizonte da cidade, no sussurro do vento, na respiração de quem sabe que a verdade, quando é viva, não precisa de defesa para existir. O silêncio que restou entre as palavras parecia ter se condensado em uma lâmina invisível, pronta para cortar apenas quando a verdade se movesse o suficiente para não caber mais naquela moldura de madeira.
O juiz, com aquele gesto que não pretendeu ser autoritário nem íntimo, apenas sinalizou que o tempo não ia recusar o próximo passo. Continue, parecia dizer. E a sala, que até então assistia à minha respiração como quem observa um céu antes de uma tempestade, acomodou-se de novo, esperando a virada que não se sabe onde começa, mas que se reconhece quando chega. O ex-marido ainda tentava, com a paciência que o tempo ensinou a ele, como quem aprende a tocar uma peça repetida até que cada nota soe com menos crueldade e mais precisão. Ele articulava datas, como quem arma um instrumento de ataque com os componentes exatos para não deixar a música da minha verdade ganhar o ar que precisa para respirar fora da gaveta de um processo. A gravata continuava impecável, mas havia ali uma textura nova que não se via nos congressos de negócios nem nos corredores onde o poder se transforma em palavras que ninguém ousa refutar. A nova linha de expressão no rosto dele não era tristeza, era a constatação lenta de que o jogo mudou de lugar, que a linha de fronteira entre aparência e realidade não chegara aos seus contornos por escolha, mas por consequência de uma verdade que não reconhece retórica bonita como escudo. Ao meu lado, o som mínimo de uma cadeira deslizando pelo piso carrilhava a melodia discreta de um coração que, por fim, aprendeu a não ceder ao peso da sala. O sopro que eu soltava, que antes era apenas uma ferramenta para manter a pele da ansiedade sob controle, agora carregava um timbre diferente. Não era mais a voz que falava por instantes de coragem, era a presença que se mantém, que não se dobra diante do ruído que tenta medir tudo em números. O leitor de olhos cansados, que já viu tantas cenas de tribunal desfiadas como se fossem uma sequência de cartas marcadas, olhará para minha figura e, pela primeira vez, perceberá que não há beleza em uma defesa bem articulada, apenas verdade em quem escolhe ficar sem proteção, sem o disfarce de uma fala treinada. O juiz, atento a cada microexpressão, a cada sombra no canto da sala, manteve o que parecia ser uma oração silenciosa. Não uma súplica, mas um convite à honestidade que não precisa de assinatura para existir. Em algum instante, o peso de uma história que se acumulou em anos, a casa que se desfez, as promessas que apodreceram sob o inverno das discussões, o silêncio que ficou entre nós como uma linha de água que não seca, emergiu sem alarmes, apenas como a verdade que não depende do barulho dos papéis para ser reconhecida. O ex-marido, nesse instante limítrofe, respirou como quem enfrenta uma maré inesperada. Os ombros deixaram escapar uma tensão que não tinha para onde recuar, e a pele, que antes fingia ser inabalável, entregou um leve tremor que mais dizia que a esfinge da fachada começava a revelar suas rachaduras. Foi nesse espaço de transição que alguém na plateia, quem sabe uma testemunha silenciosa, que não precisa de palco para sentir o peso do que está testemunhando, deixou escapar um suspiro que não era de alívio nem de cansaço, mas de reconhecimento. Reconhecimento de que a história de cada pessoa não pode ser reduzida a um conjunto de datas ou a uma contabilidade de perdas, que, às vezes, a coragem mais contundente é não recuar diante daquilo que não cabe no gráfico, é ficar, é respirar, é aparecer diante do mundo sem o apoio de quem pode apagar as falhas com uma assinatura. E naquele instante, eu percebi que a minha presença havia se tornado não apenas uma forma de defesa, mas uma ética de vida. Ficar, ainda que tudo e todos, inclusive o meu próprio orgulho, tenham dito para eu sair de cena. O ex-marido manteve o olhar fixo na mesa, como se ali estivesse um mapa final a partir do qual toda a geografia de nossa vida pudesse ser reconstruída com precisão matemática. Mas a sala, que antes era palco de uma disputa, começou a funcionar como um observatório de humanidade. Cada pessoa ali, com a sua própria história de perdas, revelou-se cúmplice sem saber, ajudando a compor, com gestos quase imperceptíveis, o quadro de uma justiça que não é apenas a soma de provas, mas a soma de presenças, a minha, a dele, a de cada um que se reconhece na vulnerabilidade de estar diante de algo maior do que as próprias palavras. E eu, que havia chegado ali sem a moldura de uma defesa, senti, de novo, aquele fio invisível que me liga à sala, ao juiz, ao tempo.
A sensação de que a verdade que me trouxe até aqui não é um prêmio a se conquistar, mas uma responsabilidade a se sustentar, dia após dia, sem o brilho de uma vitória que pode esmagar quem ainda precisa de cuidado para não se quebrar. O juiz levantou o caderno com delicadeza, como se ao fechar aquelas páginas pudesse, de alguma maneira, fechar também uma etapa de uma vida que não aceita ser reduzida a uma decisão rápida. Olhou para mim com uma mistura de respeito e expectativa, não por aquilo que eu pudesse provar, mas pelaquilo que eu já era, pela postura que mantinha mesmo quando tudo ao redor parecia inclinado para o rótulo de vítima. E naquele silêncio que se estende entre o anúncio de uma continuidade e a promessa de uma próxima audiência, senti que o tempo não é apenas um mediador impessoal, mas um personagem que escolhe, a cada instante, onde repousar o peso de cada história. A sala, como se entendesse o que está em jogo, abriu espaço para a respiração de todos, para o barulho mínimo de quem entende que a justiça verdadeira não é uma sentença pronta, mas a possibilidade de uma vida que pode seguir sem apagar o que ficou para trás. A próxima fase, ainda sem rótulos, parecia anunciar-se como uma extensão da minha decisão de permanecer. Não seria uma defesa de palavras rápidas, nem uma recitação de números. Seria, de novo, uma maneira de lux a partir dos olhos, de gestos que não pedem permissão para existir, de uma narrativa que eu poderia construir com cada respiração, cada pausa, cada escolha de não ceder ao impulso de encenar uma derrota. O ex-marido, por sua vez, continuaria a sustentar a própria máscara, mas a máscara já não cobria com tanta firmeza a verdade que se insinuava pelo canto de cada frase, que a vida que ele tentou medir com planilhas não é a única forma de medir valor, e que o custo dessa arrogância aparece não apenas nas paredes frias do tribunal, mas no modo como o mundo realiza o olhar sobre quem ficou. E assim, quando o juiz sinalizou que poderíamos seguir adiante com as apresentações, a sensação não foi de que uma batalha estava para terminar, mas de que uma nova etapa começava. Uma etapa em que a minha presença não seria mais a prova de uma vulnerabilidade, mas a própria essência de uma justiça que não precisa de adornos para existir. E eu, com o corpo ainda firme, com o coração em alerta, fiquei ali para ouvir o próximo passo com uma atenção que não era curiosidade, mas responsabilidade. Uma responsabilidade de continuar sendo quem eu sou diante de tudo o que ainda pode vir, sem me transformar em outra pessoa para caber no que o mundo espera de uma mulher que permanece diante do tribunal sem defesa. Ao fim de cada raciocínio, de cada respiração, o ambiente não desabou em ruína, nem se iluminou com uma revelação grandiosa. Foi quase uma confirmação. A vida pode se tornar mais firme quando se reconhece que a força maior não está em vencer alguém, mas em não se deixar vencer pela ideia de que a própria história não tem espaço para existir sem uma proteção externa. E, no compasso final desta parte, a porta da sala de audiência pareceu encostar-se levemente, como se convidasse quem ali está a dar o próximo passo, a entrar novamente no mundo lá fora, com a certeza de que, embora o caminho ainda seja estreito, a presença continua a ser a maior arma que qualquer pessoa pode carregar, a arma silenciosa de ficar. O tempo, então, retomou sua cadência tímida, como se a sala tivesse decidido medir cada respiração antes de deixar a próxima palavra atravessar o ar. O juiz levantou o olhar, não como quem impõe, mas como quem oferece uma porta entreaberta. Continue, pareceu dizer, sem pressa, sem fanfarra, apenas com a certeza de que a verdade não precisa de aplausos para existir. O ex-marido, mantendo a máscara de controlação que já não cabia tão bem naquele cenário, tentou reescrever o início do mesmo capítulo. A fala dele ganhou um ritmo estudado, cada data encaixada como peça de um quebra-cabeça que já não fechava sozinho. Guarda, visitas, pensão, prazos. Mas o que ele não contava era com o peso daquele silêncio que o cercava. Não um vácuo a ser preenchido, mas um espaço que pede respiração, que exige que a pessoa olhe para dentro antes de projetar outra linha no papel. A palidez que ali estava não era apenas a cor do rosto, era a evidência de que o chão sob os pés dele balançava de modo diferente, sob a gravidade daquilo que ele não sabia explicar sem recorrer a números.
Ao meu lado, alguém soltou um suspiro que saiu em voz baixa, mas que parecia explodir no interior de cada nova linha que eu ainda não havia escrito. O leitor de olhos cansados, aquele que observa cada gesto sem poupar a memória, começou a entender que a defesa sem defesa não é menos eficaz, é às vezes mais real, mais humana, mais difícil de rotular nos relatórios. E eu, que já havia aprendido a me ouvir antes de qualquer juízo, sentia a minha presença ganhar uma espécie de leveza estranha. Não era apenas a coragem de ficar, era a certeza de que ficar já era uma forma de resposta. O juiz recostou-se ligeiramente, abriu o caderno com o cuidado de quem sabe que cada página carrega não apenas uma lei, mas uma vida. Perguntou sem pressa o que seria necessário para manter a dignidade intacta na sequência do processo, quando as provas começassem a surgir. E pela primeira vez naquela distância que o tempo impõe, o ex-marido hesitou com a honestidade que o desnudava sem ser visível. As palavras não cabiam mais na moldura das planilhas. O orgulho não resistia ao peso de uma verdade que já não dependia de uma assinatura para existir. Foi então que a minha voz, aquela que já havia aprendido a falar pelo corpo antes de aprender a língua da lei, encontrou o seu espaço. Não houve grito nem rito. Houve a fala firme de alguém que reconhece a própria história como testemunha. Excelência, minha expectativa não é vencer pela retórica, é que minha vida tenha espaço para existir sem ser reduzida a números. Estou aqui para confirmar que a dignidade não é uma cláusula abstrata, mas uma prática diária que se sustenta pela continuidade de quem fica. As palavras chegaram com a cadência do ar que se renova em cada clarão de promessa, não como senha para abrir portas, mas como escolha de permanecer, mesmo quando tudo poderia indicar o contrário. O ex-marido tentou responder, mas as sílabas não haviam sido moldadas para atravessar o peso daquele momento. O timbre dele, que já esteve tão seguro, falhou de leve, como se uma linha invisível tivesse sido cortada entre o que ele pretendia dizer e o que realmente poderia soar verdadeiro. A sala, que antes vivia de expectativas, passou a testemunhar uma transformação silenciosa. Não é mais a briga de títulos, é a dinâmica de uma presença que não cede ao medo, que não se dobra diante da pressa de uma decisão que pode apagar a memória do que foi vivido. O juiz, observando cada microexpressão, pareceu confirmar, sem palavras, que aquilo que estava em jogo não era apenas a sequência de provas, mas a qualidade da humanidade que fica quando tudo o mais fica para trás. A plateia, antes atenta a cada linha de argumentação, recebeu, sem ruído, a revelação de que justiça não é apenas a soma de votos ou de gráficos, mas a capacidade de ouvir a vida que pulsa por trás de cada rosto. E eu, com a respiração estável e o olhar calmo, compreendi que a próxima etapa não seria apenas uma audiência de mais provas, seria a continuação de uma narrativa que já começou a redefinir o que significa lutar por si mesma sem depender de um escudo. Ao fim daquele instante, o juiz levantou o caderno novamente, como quem fecha uma página para abrir outra com a mesma curiosidade de quem sabe que o capítulo pode ganhar direção a qualquer momento. Não houve promessas nem bravatas. Houve, sim, o reconhecimento de que a continuidade do processo não é um prêmio, mas um compromisso com uma vida que não pode ser resumida a datas ou balanças. E naquele instante, a sala pareceu entender que a história não avança apenas com cada novo parecer, avança com cada pessoa que decide permanecer, mesmo quando o mundo espera que ela se curve. O próximo passo ficou em suspenso, não como espera inútil, mas como preparação para a lembrança de que a justiça não é um destino, mas uma escolha diária de continuar sendo quem se é diante de tudo que já foi vivido. E assim, quando as palavras finalmente se alinharem para o próximo movimento, eu estarei ali, com a mesma presença, com o mesmo fogo contido, pronta para seguir adiante. Não para vencer, mas para continuar sendo quem sou, mesmo em meio ao espaço entre o que já se sabe e o que ainda